Mas a pergunta é, o que outras medidas econômicas o governo está tomando para, digamos, retomar a economia brasileira? Porque no governo passado a gente também tinha esses juros altos e a economia estava sendo retomada. A questão é, o que o Ministério da Fazenda está fazendo? O que o governo está fazendo para retomar a economia? São 4h13. A primeira semana de maio será de decisões importantes em Brasília. O governo tenta aprovar o projeto de lei das fake news e também continua as articulações para aprovação do arcabouço fiscal. A Luciana Vedolin está conosco, que tem mais informações, até porque também tem a CPMI, que agora deve finalmente ser instalada já com os nomes todos. Ainda há muita negociação de bastidor, mas fato é que deve ser instalada essa semana, inevitavelmente. Bem-vinda mais uma vez, Luciana. Oi, Piotr. Bom, boa tarde para você de novo. A expectativa é de uma movimentação bastante intensa no Congresso Nacional agora essa semana. O projeto de lei das fake news está pronto para ser levado ao plenário. Existem ainda muitas dúvidas, existem ainda muitas articulações e o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, que inclusive já está conversando com lideranças, está conversando com plataformas, ele usou as redes sociais para reclamar das chamadas Big Tech, que são aquelas grandes empresas de tecnologia que estão alegando que o projeto, na verdade, pretende censurar as redes sociais, censurar a liberdade de expressão. Ele disse o seguinte, que a proposta que foi apresentada aos deputados aqui no Congresso Nacional nada tem a ver com essa sinalização de censura. E como está ventando muito, Piotr, a gente está tendo até dificuldade aqui para conversar. Mas como tem muita dificuldade, essa articulação no Congresso Nacional precisa de muita negociação, o governo, o deputado está bastante preocupado, inclusive, com a possibilidade do projeto ser rejeitado. O presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira, ele já avisou que o partido vai votar contra o PL das fake news. É verdade que ele fez vários ajustes no texto, acatou muitas sugestões da bancada evangélica, de vários parlamentares de vários partidos, inclusive do Republicanos, mas o texto continua ruim. Portanto, a decisão do Republicanos, como presidente nacional, eu venho anunciar, é votar não ao projeto das fake news. Republicanos votará não porque não acredita que precisa ter uma regulamentação. Tem que ter, sim, uma regulamentação sobre o assunto, mas não esta que está sendo proposta no momento. O deputado Orlando Silva disse que já conversou com todas as lideranças e está confiante na aprovação da matéria. Agora há muita dúvida, porque também tem problema relacionado à CPI. Tem duas CPIs que precisam ser indicados representantes aqui no Congresso Nacional. A CPI do MST já teve requerimento aprovado, os nomes começam a ser indicados pelas lideranças. O projeto, a proposta foi do deputado, do tenente-coronel Zucco. Ele, inclusive, pretende assumir, por exemplo, a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito e faz questão de ressaltar que é muito importante, nesse momento, discutir a questão das invasões do MST, que aumentaram, né, Piotr? Muito depois que o governo Lula tomou posse no dia 1º e não está havendo dentro da administração federal críticas a esse movimento do MST. A gente tem a declaração do parlamentar, do tenente-coronel Zucco, explicando aí qual o entendimento, o que ele pretende com essa CPI do MST dentro da Câmara dos Deputados. Vamos reunir e montar uma estratégia para justamente investigar, né, possíveis crimes, investigar financiadores, investigar políticos que estão incentivando essas ações irregulares, investigar, inclusive, omissões deste governo. É necessário, pois a agropecuária, o agronegócio, o Brasil precisa de uma resposta.
A gente tem ainda a CPI dos atos do dia 8 de janeiro. Na semana passada, havia sinalização de que o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que a relatoria, melhor dizendo, seria do deputado André Fufuca na Câmara dos Deputados. Ele desistiu. A expectativa é de que seja de Arthur Maia na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Como se trata de uma CPI mista, né? Uma investigação que vai unir deputados e senadores, lá no Senado Federal, a expectativa é de que o senador Eduardo Braga seja responsável por essa investigação. Vale ressaltar que o governo, ele coloca muita dificuldade nessa discussão envolvendo os atos do dia 8 de janeiro. Só concordou com essa investigação exatamente, né, Piotr, porque surgiram aquelas imagens lá do Palácio do Planalto que mostra quase que uma omissão do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, que deixou que os manifestantes chegassem até dentro do governo federal. E a gente tem ainda a questão do arcabouço fiscal, que precisa negociar e votar na semana que vem. Muito obrigado, Luciana. Vamos lá. Primeiramente, o governo foi pressionado pelos fatos. Os fatos são como a lei da gravidade. Em algum momento vão se sobrepor. Os fatos foram exatamente aquelas imagens do dia 8 em que aparece ali o então ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general G. Dias, e também todas as imagens ali que são absolutamente comprometedoras. Esse general, embora seja um general da reserva, é da confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dia 8 já era o governo instalado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, se entrou com a ajuda do governo, e eu estou colocando o se, portanto é uma condicionante, o governo tem culpa. É exatamente isso que fez com que o governo tivesse que aderir a essa CPI, porque essa investigação é o grande objetivo da oposição, que está dizendo em colocar todos os fatos à mostra. Porque mesmo a oposição nunca deixou também de criticar os vândalos, os que quebraram patrimônio público, que invadiram propriedade pública e patrimônio público, e quebraram patrimônio público. Mas o governo sempre foi contra, veio a ser a favor agora. Só uma coisa, duas coisas rapidinho. Primeiramente, um bastidor e um fato. O bastidor é o seguinte, como eu já antecipei aqui. Hoje de manhã, conversando com várias fontes no Congresso Nacional, e elas disseram claramente o seguinte, vão exatamente nessa toada aí do presidente do Republicanos, que a Luciana nos trouxe. Se a votação do PL fosse hoje, seria rejeitada, sumariamente rejeitada na Câmara. Acabava com o projeto. Amanhã, obviamente, um dia em política pode ser muita coisa, né? Enfim, pode ser que as coisas mudem, mas se fosse hoje, e tudo indica esse será o sentimento de amanhã, será rejeitado. Com isso, eles acreditam até que Arthur Lira pode não colocar o projeto em votação e segurar um pouco mais até saber exatamente qual vai ser o comportamento, se favorável ou não. Fato é que Lira ganha das duas maneiras. Ele hoje que é o grande comandante do Congresso Nacional, embora seja presidente só da Câmara. Se ganhar, ele vai dizer, se o projeto passar, ele vai dizer que, olha, passou porque eu apoiei, inclusive, conseguiram uma votação de urgência na semana passada, você se lembra? Denunciamos isso aqui, o porquê que um projeto que não se sabe nem exatamente o que são fake news, não está escrito no projeto, você vai ter uma comissão para julgar fake news sem saber exatamente qual é a definição clara de fake news. Bom, e se por acaso perder, ele vai dizer para o governo, tá vendo? Eu falei para vocês que vocês não tinham maioria aqui. Ou seja, vai precisar ainda mais do presidente da Câmara. O fato é o seguinte, a questão do MST está muito clara. O MST simplesmente invade propriedade pública também, como, por exemplo, aquela planta de pesquisa da Embrapa lá em Pernambuco, e não é chamado de ato antidemocrático. É patrimônio público do mesmo jeito. João Pedro Stedley não somente é apoiado pelo governo, como esteve na comitiva do presidente Lula na viagem à China. João Pedro Stedley anunciou o Abril Vermelho e cumpriu com uma série de invasões, entre elas naquela unidade ali da Embrapa em Pernambuco.